Em uma noite tempestuosa, um grupo de amigos ousou desafiar o destino ao decidir explorar a misteriosa casa abandonada no final da rua. O que eles não sabiam era que essa casa escondia segredos obscuros e uma maldição sinistra que os levaria a uma jornada aterrorizante além de sua imaginação. A curiosidade os empurrou para o abismo do desconhecido, onde a escuridão os aguardava, pronta para revelar seus horrores mais profundos. Era uma noite de tempestade, quando um grupo de amigos decidiram desafiar o destino e explorar a antiga casa abandonada no final da rua. A casa era conhecida por sua história sinistra, rumores de assombrações e mistérios inexplicáveis. A madeira rangia como se sussurrasse advertências, enquanto a chuva batia nas janelas quebradas com força, como se tentasse impedir a entrada de intrusos. Apesar dos avisos e histórias terríveis contadas pelos moradores locais, a curiosidade era irresistível. Ao entrar na casa, foram recebidos por um cheiro insuportável de mofo e decadência. As teias de aranha pendiam dos cantos do teto, criando sombras grotescas que pareciam ganhar vida própria. Os móveis empoeirados pareciam testemunhas silenciosas de eventos sombrios passados. Cada passo ecoava pelos corredores escuros como um lamento fantasmagórico, fazendo com que eles se sentissem como intrusos em um mundo onde não deveriam estar. Enquanto exploravam os cômodos, sentiram uma sensação de opressão e medo crescente, como se os muros da casa escondessem segredos que não deveriam ser descobertos. O vento uivava através das rachaduras nas paredes, criando um coro sinistro que ecoava por toda a casa. Cada som, cada sombra, parecia ter vida própria, observando-os, esperando. Com cada porta que abriam, as trevas pareciam engoli-los mais profundamente, e a sensação de que não estavam sozinhos ficou mais intensa. Aquela casa abandonada não era apenas um edifício antigo, era um receptáculo de pesadelos, um portal para o desconhecido, e eles haviam ousado entrar em seu reino sombrio. Conforme a noite avançava, a casa abandonada revelava seu verdadeiro pesadelo. Os amigos continuaram explorando, mas os sussurros insidiosos que ecoavam pelas paredes se intensificaram. Eram vozes sussurrantes e agourentas, como se as sombras da casa estivessem sussurrando segredos inomináveis em seus ouvidos. As palavras eram ininteligíveis, mas a sensação de malícia era palpável. Em uma sala escura e empoeirada, encontraram um antigo diário escondido sob destroços que contavam histórias de tragédias e sofrimentos que haviam ocorrido na casa décadas atrás. Cada palavra escrita parecia carregada de dor e desespero, descrevendo incidentes inexplicáveis e encontros com entidades sombrias que vagavam pelos corredores à noite. Os relatos falavam de vozes do além e visões aterrorizantes que haviam atormentado os antigos moradores, deixando-os perturbados e sem esperança. Ao continuar a leitura, o grupo de amigos percebeu que o diário estava escrito por alguém que acreditava que a casa estava amaldiçoada por um antigo ritual realizado por uma seita sinistra. A maldição, de acordo com o diário, condenava qualquer um que ousasse entrar na casa a sofrer uma terrível agonia, atraindo criaturas sombrias de outro mundo. O diário alertava que, uma vez dentro, escapar se tornaria uma tarefa impossível, pois a casa se alimentava do medo e da curiosidade dos intrusos. O medo começou a apertar seus corações enquanto a escuridão ao seu redor parecia se intensificar. Eles estavam cada vez mais cientes de que a casa não era apenas um lugar assombrado, mas um cárcere sinistro que aprisionava todos que ousavam desafiá-la. A sensação de que estavam sendo observados crescia, e o peso da maldição antiga parecia recair sobre seus ombros. Os amigos estavam agora em uma encruzilhada, conscientes de que a casa escondia segredos aterrorizantes. A pergunta que os atormentava era se deveriam continuar a explorar em busca de respostas ou ceder ao terror e fugir antes que fosse tarde demais. Conforme a noite se arrastava, a casa abandonada continuava a se revelar como um pesadelo infindável. Os amigos avançaram para o porão, onde a escuridão era sufocante. A luz fraca de suas lanternas oscilava, projetando sombras inquietantes nas paredes. Com cada passo, o chão rangia como se gemesse de dor, e eles sentiram uma pressão invisível os empurrando para trás, como se a casa mesma tentasse impedi-los de descer. No porão úmido e sombrio, as sombras pareciam ganhar vida própria. Figuras indistintas começaram a se mover nos cantos, suas formas retorcidas e contorcidas, como se fossem criações de um pesadelo. Sussurros sibilantes ecoavam, ecoando em seus ouvidos,
carregando palavras sinistras que faziam o sangue gelar em suas veias. As vozes eram insanas e angustiadas, como se pertencessem a almas atormentadas. Foi ali que um dos amigos, chamado Daniel, jurou ter visto o vulto de uma mulher vestida de branco, chorando no canto do porão. Ela parecia real, mas ao se aproximarem, a figura desapareceu num piscar de olhos, deixando apenas o eco de seu lamento ecoando no ar. O pânico se apoderou de todos eles. A casa abandonada não era apenas um lugar amaldiçoado, mas um portal para um reino de sofrimento e loucura. As entidades sobrenaturais que vagavam pelos corredores pareciam se regozijar com o medo que infundiam em seus corações. A sensação de serem observados se tornou quase insuportável, e a escuridão parecia engolir qualquer esperança que restasse. Eles estavam presos em um pesadelo vivo, onde a linha entre realidade e pesadelo se distorcia. Agora, enfrentavam uma escolha angustiante: permanecer naquele submundo de horror ou lutar pela sobrevivência contra as sombras que pareciam decididas a arrastá-los para o abismo. Naquele porão sombrio, enquanto as sombras se retorciam e sussurravam, os amigos se viram diante de um dilema aterrorizante. O diário que encontraram anteriormente começou a fazer sentido, à medida que as evidências da maldição que aprisionava a casa abandonada se tornavam mais claras. Eles aprenderam que a maldição havia sido lançada há séculos por uma seita sinistra que usara o local para rituais profanos. Os antigos moradores da casa se tornaram vítimas involuntárias do ritual e viram suas vidas se transformarem em um pesadelo interminável. A maldição estava entrelaçada com a própria essência da casa, como se as paredes e o próprio solo estivessem impregnados com a escuridão. Os amigos perceberam que a maldição condenava qualquer um que se aventurasse a entrar na casa a sofrer uma terrível agonia e atrair criaturas sombrias de outro mundo. A casa se tornara um cárcere macabro, alimentando-se do medo e da curiosidade dos intrusos, condenando-os a vagar eternamente em seu interior. À medida que a maldição era revelada, a opressão se tornou quase insuportável. Eles sabiam que não podiam mais ignorar a realidade terrível que os cercava. Cada passo que davam, cada som que ouviam, pareciam ser controlados pela própria casa, como se ela tivesse uma vontade maligna. A coragem que antes os havia impulsionado agora era uma centelha fraca diante da vastidão da escuridão que os envolvia. Eles se viram em uma corrida contra o tempo, tentando encontrar uma maneira de quebrar a maldição antes que a casa os devorasse por completo. Mas a luta para desafiar o desconhecido e escapar da casa amaldiçoada seria uma provação terrível que testaria até os limites de sua sanidade. À medida que a noite avançava, o grupo de amigos compreendeu que enfrentava uma batalha desesperada pela sobrevivência. A revelação da maldição que envolvia a casa abandonada trouxe consigo uma compreensão sombria de que a luta contra as forças sobrenaturais seria terrivelmente árdua. Com o diário antigo como guia, eles se aventuraram ainda mais fundo na casa assombrada, determinados a quebrar o domínio sinistro que os aprisionava. Cada passo que davam era como se caminhassem sobre vidro quebrado, com o conhecimento de que as entidades sombrias os observavam a cada momento, desejando arrastá-los para o abismo. Enquanto exploravam, as visões tornavam-se cada vez mais aterrorizantes. Sombras dançavam nas paredes, tomando forma de pesadelos vivos. Rostos distorcidos espreitavam das sombras, sorrindo com uma malícia retorcida. Ecos de vozes quebradas ressoavam, sussurrando ameaças ininteligíveis. À medida que a tensão aumentava, os amigos começaram a se ver diante de desafios sobrenaturais. Portas se fechavam sozinhas, e corredores intermináveis pareciam se esticar e encolher, como se a própria casa tentasse confundi-los e separá-los. Alucinações perturbadoras testavam os limites de sua sanidade, e o desejo de escapar crescia como uma chama fraca em meio a trevas esmagadoras. Por fim, chegaram a uma sala sombria e cavernosa, onde parecia que a própria essência da maldição estava concentrada. Encontraram um altar antigo e macabro, o local onde os rituais profanos haviam sido realizados séculos atrás. Ali, enfrentaram uma entidade sobrenatural poderosa e malévola, que se manifestou com um terror inexprimível. A luta que se seguiu foi uma batalha entre a luz e a escuridão, o mundo dos vivos e dos mortos. O ar estava carregado de eletricidade estática, e cada movimento deles era confrontado com forças malignas que desejavam mantê-los cativos para sempre. Com base nas pistas do diário e na coragem desesperada que ainda possuíam,
Eles conseguiram desencadear uma série de eventos que quebraram a maldição e enfraqueceram a entidade. À medida que a escuridão retrocedia, a casa abandonada pareceu tremer e gemer em agonia, liberando-os de seu controle. Eles fugiram da casa assombrada, exaustos e traumatizados, com o juramento de nunca mais voltar. A casa permaneceria como um monumento sombrio, AOS horrores que guardava, e como um aviso a todos os que se aventuravam a desafiar o desconhecido. A noite que passaram na casa abandonada deixou cicatrizes profundas em suas almas. Um lembrete constante de que há segredos que, uma vez revelados, podem selar o destino de quem ousa desafiá-los.